Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, este Santo Domingo que celebramos, temos a alegria em nossa paróquia de termos 8 crianças que fazem a sua primeira comunhão. Recebem Jesus pela primeira vez na Santíssima Eucaristia. Ali entre eles há uns mais grandinhos, outros menorzinhos, alguns que já não se costuma chamar de crianças, mas para o padre são todos crianças. O importante é achegar-se a Jesus, especialmente nesse dia tão importante, com este espírito de criança. Ainda ontem celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, que também no Brasil está junto com o Dia da Criança. E eles fizeram o seu retiro preparatório, como tem o costume de fazer sempre no sábado anterior. E nesse retiro, então, nós podemos rever, não rever conteúdo, mas rever a prática, rever a vivência, rever o conhecimento sobre o Evangelho da Salvação. E rever de modo especial este momento de tanto amor que eles vão ter logo mais. E que nós muitos temos em cada Santa Missa e não observamos, e não reconhecemos. Porque a palavra central hoje, que a palavra de Deus nos traz, é justamente esta: gratidão, reconhecimento, que são, podemos dizer, frutos daquele que ama. Quem não ama não é capaz de reconhecer, não é capaz de ter um coração grato. E quem melhor que as crianças para ter um coração grato, para ter um coração reconhecido? É este o caminho da infância, o caminho dos pequeninos que Jesus nos anuncia. Se nós não nos fizermos pequeninos como uma criança, não entraremos no reino dos céus. Jesus estava falando aqui da confiança que uma criança tem e da gratidão que uma criança tem, que nós adultos não temos, que nós esquecemos. Para as crianças dá-se qualquer coisa e eles agradecem, das formas mais diversas. Para um adulto, muitas vezes damos uma coisa escolhida, um presente bem caprichado e não somos capazes de reconhecer. A palavra de Deus se centra aqui hoje sobre esta virtude, podemos dizer assim, da gratidão. Não só ao nos recordar a leitura do segundo livro dos Reis, quando Naamã, o general do exército sírio, estava coberto de lepra. Naqueles tempos, e não muitos tempos atrás, quem estava coberto de lepra perdia o seu cargo, perdia os seus bens, perdia sua família, era abandonado para morrer. E Naamã, o homem mais poderoso depois do rei da Síria, o homem que tinha o poder, encontra-se totalmente leproso. E ele então vai atrás do profeta que não era do seu povo, ele era sírio, ele não era judeu. E ele vai atrás do profeta, desce, busca-o com toda a sua bateria de soldados e pergunta ao profeta Eliseu: o que eu tenho que fazer para ser curado? E o profeta Eliseu diz alguma coisa que vai irritar muito a Naamã: vai lá no Rio Jordão e te lava 7 vezes e tu vai estar curado. E Naamã ficou irritadíssimo, porque o Rio Jordão, lá naquele ponto, mal bate nas canelas. E Naamã disse: lá na Síria não tem um rio muito melhor, por que eu tenho que mergulhar nessa imundície dessa água de um ribeiro? Até que um servo diz a Naamã: o profeta te pediu uma coisa tão simples, se fosse mais difícil o senhor não faria?
Deus muitas vezes nos pede coisas tão simples, e nós não reconhecemos a voz de Deus quando nos pede coisas simples. Nós queremos reconhecer apenas quando Deus pede coisas grandes, e aí para termos a desculpa de dizer, é muito grande para mim, eu não posso fazer. E então Naamã, confiando no servo, vai, desce, mergulha 7 vezes no Jordão e é curado. E ao ser curado, se recorda que já havia pedido a cura a todos os seus deuses do seu povo. Já tinha feito de tudo e nada o curou. E então Naamã recebe com a cura do corpo, a cura da alma. Recebe a conversão e diz: não há outro Deus sobre a terra, a não ser o Deus de Israel. Os outros deuses são falsos. Eu agora estou convencido. Aceita, porque eu quero te dar presentes. E o profeta não aceita presentes em troca da graça de Deus. É muito comum entre o nosso povo, tantas vezes, porque não sabe ser grato, querer comprar a Deus. E isso se vê até nas relações conosco, os sacerdotes. Às vezes as pessoas pedem uma bênção na sua casa, antes de pedir e depois de receber, dizem: quanto custa? Como se nós pudéssemos comprar a Deus. Como se Deus se vendesse. Quanto custa? Ou seja, pago, consumo e não tenho nenhum compromisso. Essas relações envenenam a vida da igreja, não só aqui, mas em muitos lugares no nosso país, onde as pessoas dizem: eu fui lá, paguei pelo batizado, paguei pelo casamento, paguei pela bênção, e pronto, se cair a igreja, se acabar a comunidade, se não tivermos padre, isso não é comigo. Eu não sou responsável. Por quê? Porque não tenho um coração no qual vive a gratidão. O profeta Eliseu não aceitou os presentes fabulosos que Naamã o sírio queria dar. Assim, muitas vezes, especialmente quando pedem bênçãos, e este padre vai dar as bênçãos, as pessoas dizem: mas quanto custa? E o padre diz: não custa nada, a não ser mudar de vida, se converter e passar a viver a fé com teus irmãos. E alguns dizem: eu acho que a bênção não pegou, porque eu não paguei por ela. Vejam a relação que muitos têm com Deus: dar e receber. Não dar com gratidão, mas querer comprar. Vocês que hoje receberão Jesus pela primeira vez, saibam, Jesus se dá, sem cobrar nada. A única coisa que Ele pede, a nossa conversão e a nossa intimidade com Ele, que é muito mais valioso que qualquer dom, que qualquer presente, que qualquer regalo que alguém possa oferecer a Deus. Porque dar a nossa vida a Ele é dar tudo. E é isso que Ele quer. Ele não quer dinheiro, Ele não quer ouro, Ele não quer prata, Ele quer a nossa vida. E ontem nós meditávamos sobre esse mistério de amor tão grande. Jesus dizia aos discípulos: eis que estarei convosco até o final dos tempos. E os discípulos se perguntavam: mas como é que Ele vai estar conosco, se Ele disse que depois que ressuscitar vai voltar para o Pai? Ele estando lá no céu, Ele não vai estar conosco? Alguma coisa está errada. E então Jesus, na última ceia, demonstra: eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos, cada vez que vocês se reunirem, conforme a minha ordem, cada vez que os apóstolos consagrarem o pão e o vinho, aí eu estarei. Não estarei para estar de bonito, mas estarei para alimentá-los, para nutri-los, para estar dentro da intimidade de vocês. Isso dizíamos ontem a eles, que vão fazer a sua primeira Eucaristia. Quando recebemos Jesus, nós recebemos o próprio Deus na nossa intimidade. Lá na nossa intimidade, nem o esposo entra, nem a esposa entra. Lá no íntimo do nosso ser,
Nem a pessoa que mais amamos consegue entrar. Lá Deus consegue entrar, se nós deixarmos, se nós quisermos. Ele não força portas, Ele não rebenta corações, se nós deixarmos, se nós quisermos. E Ele quer chegar ao nosso coração como chega diante de uma criancinha, confiante e amorosa, mas também grata por tudo. Por isso, por esta gratidão, é que São Paulo vai dizer a Timóteo: por causa de Cristo eu estou sofrendo até as algemas. Pelo menos 3 vezes São Paulo relata que foi preso e torturado por pregar o Evangelho. E ele diz: eu suporto todas estas coisas por causa dos eleitos. Nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos de Deus. Por nós, os apóstolos suportaram tudo. Por nós, aqueles que guiam a igreja suportam tudo. Por causa dos eleitos. Não por causa do número, não por causa da quantidade, mas porque nós fomos escolhidos, eleitos por Deus para a salvação. E nós que estamos celebrando este outubro do mês extraordinário missionário, devemos recordar isso. É por causa daqueles que foram escolhidos por Deus que nós pregamos o Evangelho. É por causa do Evangelho que muitos missionários e missionárias sofrem fome, frio, espada, nudez, prisão, por causa dos eleitos, por causa daqueles que foram escolhidos por Deus, para confirmá-los na fé. E então nos diz São Paulo: se nós morrermos com Cristo, com Ele viveremos. Não há vida verdadeira senão morrer com Cristo. Se nós ficarmos firmes na fé, com Ele reinaremos. Agora, se nós negarmos a Cristo, Ele também nos negará. Ele mesmo nos diz: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai, eu o apresentarei diante do Pai. Quem não me confessar diante dos homens, eu não apresentarei ao Pai. Portanto, essa intimidade com o Filho significa intimidade com o Pai. O que é do Filho é do Pai. E a força que gera em nós a capacidade de permanecermos fiéis não vem de nós. Nós somos muito fracos e pecadores. Vem do Espírito Santo, especialmente naqueles que se deixam guiar pelo Espírito Santo, na oração diária, na vida de penitência, na leitura assídua da Palavra de Deus, na meditação da Palavra de Deus, na gratidão que se transforma em gestos. Gratidão de palavras não significa nada, mas gratidão em gestos é a verdadeira gratidão. Nós somos convidados também neste mês missionário a pensarmos: eu sou grato a Deus por tudo aquilo que eu já recebi. De que forma prática eu demonstro essa gratidão? De que forma prática? Essa forma prática tem que ser vista por Deus e pelos outros. Não é uma relação eu e Deus. É eu, os outros e Deus. E então nós nos importaremos naqueles lugares em que o Evangelho ainda não chegou. E podemos dizer, eu falava a eles ontem, uma coisa para abrir os olhos, como também já falei sábado passado, para todos da catequese. Quando se pensa missões, se pensa nos grandes missionários que vão pelo mundo pregar o Evangelho. Mas e entre nós? Nós não somos, por acaso, terra de missão?
Ou será que ainda vamos acreditar que somos um país católico? Ainda vamos acreditar nisso? Quando 99% dos que foram batizados não praticam a sua fé. E dizia a eles, quem não pratica a sua fé e diz, eu sou católico, mas não sou praticante, é como alguém que diz, eu sou nadador olímpico, mas nunca entrei numa piscina. Não é coisa nenhuma. Então a massa de pagãos batizados é grande. E quem deve fazer a missão? Quem deve levar o Evangelho a todas as criaturas? Somos todos nós. Primeiramente, dando o exemplo da nossa vida cristã, demonstrando a alegria que temos em crer no Senhor e a alegria que se transforma em gratidão pública, porque nós cremos no Senhor e somos gratos a Ele. Não cristãos de cara amarrada, não cristãos de cara triste, não cristãos que parece que saem da cama, chupam um limão e esfregam um limão na cara. Isso é o que mais se encontra entre nós. Cristãos que não têm gratidão alguma a Deus. Cristãos que vivem numa dormência terrível, que não fazem nada e que acham que a sua relação é eu e Deus. Papa Francisco, na mensagem por este mesmo extraordinário das missões, que está no nosso informativo paroquial, diz assim, são os cristãos de sacristia. Vão à missa e acham que fizeram tudo. Quando a missa, a Santa Missa, é o momento em que nós, publicamente, diante dos irmãos, confirmamos a nossa fé, nos alimentamos do corpo e sangue do Senhor, o louvamos, agradecemos, apresentamos as nossas preces entre nós. Mas há aquela quantidade imensa de cristãos que não vivem a alegria da fé. Eu dizia a eles, não só na África, mas em muitos países onde o Evangelho chegou e necessitam de tudo, de igreja, de sacerdotes, de catequese, tantas coisas que eles necessitam. Quando chegam os missionários, padres, bispos, religiosos e religiosas e leigos, como temos na nossa diocese, que foram fazer missão na África, eles nos enviam algum vídeo. São multidões de milhares de irmãos nossos, alegres, com um sorriso de orelha a orelha, porque vão poder celebrar, porque vão poder cantar, louvar e agradecer a Deus entre irmãos, porque às vezes passam anos sem ter a Santa Missa. E nós que temos em todos os lugares mais remotos, às vezes uma vez por mês, o padre chega, o que prepararam? Não preparamos nada, está todo mundo desanimado, está todo mundo triste. Mas quem está chegando? É Jesus. O que Ele está nos trazendo? A salvação. Onde é que está a gratidão? Onde é que está o amor? E assim vão desaparecendo aqueles cristãos que vivem modorrentos, dormentes, e diria mais, vivem bovinamente, como os bois no campo. Bate sol, bate chuva, ele não sai do lugar, fica ali pastando, mastigando, olhando para o ar e nada mais. A salvação, o Evangelho do Senhor necessita que cada um de nós, onde quer que esteja, leve o Senhor, leve a nossa alegria de ser cristãos. E eu dizia às crianças, aos meninos e meninas que farão sua primeira Eucaristia hoje, onde estão os colegas de vocês nas escolas? Estão lá, nas escolas, nos bares, nas ruas, nos clubes. Onde estão? Não conheceram o Evangelho? Não chegou até eles? Porque o número daqueles que vêm para a catequese é uma meia dúzia, enquanto que a grande maioria se perde, porque está fora da igreja. Então vocês jovens, vocês crianças, devem levar o Evangelho a eles, primeiramente com o exemplo da vossa vida,
mostrando a alegria de ser cristãos, depois convidá-los, chamá-los, rezar por eles, e nós adultos, onde quer que nós estejamos, no chão da fábrica, na escola, na universidade, na vizinhança, é lá que devemos levar o Evangelho, porque nós somos terra de missão. Nós vivemos numa sociedade que se diz pós-cristã, que já foi cristã um dia, que não é mais. Nós vivemos numa sociedade de pagãos, que foram batizados e continuam sendo pagãos, porque nada encontraram do Evangelho, nem encontraram entre seus irmãos este exemplo de alegria e disponibilidade. E se nós queremos mudar as coisas, e nós queremos mostrar o que é o Evangelho, nós que aqui estamos, não podemos ser apenas cristãos de sacristia, cristãos de missa de domingo, mas devemos nós nos oferecermos para fazer algo, porque o Senhor conta conosco. Este santo Evangelho que São Lucas nos narra esta gratidão. 10 leprosos entre a Samaria e a Galileia. Havia lá entre os leprosos certamente judeus, samaritanos e tantos outros. 10. Todos são curados por Jesus. Apenas um volta. E quem é esse um? Não é um judeu. Não é um homem da tribo do povo escolhido pelo Senhor. É um samaritano. É um daquele povo que os judeus odiavam. Os judeus odiavam os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. Os judeus chamavam os samaritanos de cachorros, pois foi um cachorro, foi um samaritano que foi grato. E Jesus, perguntando para ensinar os apóstolos, não foram 10 os curados? Onde é que estão os outros 9? Onde estão? Perguntemo-nos a nós mesmos. Na minha família não foi todo mundo batizado? Não se tornou todo mundo cristão? Onde é que estão? Onde é que estão? Onde é que eu estava? Onde é que eu estou? De que modos, publicamente, eu demonstro a minha gratidão ao Senhor? Se nós o negarmos, também Cristo nos negará. Se nós permanecermos firmes com Ele reinaremos. Se nós com Cristo morrermos, com Ele encontraremos a verdadeira vida. Neste dia tão especial para a nossa comunidade, em que estes meninos e meninas receberão Jesus pela primeira vez, eu quero pedir a todos que nos unamos em oração por eles, para que eles tenham entendido tudo aquilo que aprenderam na catequese e levem decorado. Tem gente que não sabe o que significa decorar e acha que é uma palavra feia. Decorar significa de coração, estar lá dentro do coração. Que levem decorado aquilo que aprenderam, levem lá no coração, para render frutos ao Senhor. Não levem nos livros, não levem em outro lugar, levem lá no coração, para que cada dia, quando nós olharmos o nosso coração, nós possamos ser gratos ao Senhor e manifestar essa gratidão diante de todos. Daqui, destes nossos jovens, nossas crianças da catequese, já saíram catequistas, já saíram irmãos e irmãs que ajudam na Sagrada Liturgia. Tudo isso da catequese. E mais sairão. Deus nos dê a graça de recebermos também vocações sacerdotais, religiosas, também destes nossos jovens, para que eles levem a peito, levem lá no coração, o mandato do Senhor de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Que assim o Senhor nos ajude, e nos ajude a não o negarmos e permanecermos fiéis a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.